intelectual portuguesa, tem algum interesse e alguma importância na o Jorge Dias considera, de facto, o Almeida Garrett como o iniciador que poderemos considerar da primeira fase da etnografia. E isto porque, veremos adiante, há diversas fases na evolução do estudo da etnografia e do folclore. E, portanto, o Almeida Garrett tem sido um precursor, um pioneiro, é o mais importante desta primeira fase. Aparece depois, na mesma linha, um conjunto de figuras, nomes muito ilustres, e note-se como alguns tiveram até uma grande proeminência política, dando-se o caso de Teófilo Braga, que foi Presidente da República, mas Adolfo Coelho, Dona Carolina de Micaelis, que era esposa de Zé Leite Vasconcelos, o próprio Leite Vasconcelos, Conselheiro Pedroso, que eram de facto figuras muito relevantes da cultura portuguesa e que se interessaram também pelas coisas simples da nossa etnografia e do nosso folclore. É claro que, tal como Almeida Garrett, também estes não puseram as mãos na massa. Utilizaram outros expedientes para chegar à informação daquela que era a cultura popular desse tempo. De resto, esta não é uma circunstância exclusiva do nosso país. Em regra, a maior parte dos grandes antropólogos das primeiras fases começaram por fazer este tipo de trabalhos. Mesmo os antropólogos que iam para as paragens mais exóticas, porque essa era, efetivamente, ao tempo, a grande motivação para a antropologia. A antropologia, eu costumo defini-la muito sinteticamente como a ciência que estuda o homem em todas as suas dimensões. Portanto, para a antropologia, interessa tanto o homem na vertente biológica, saber como é que apareceu o primeiro hominídeo, qual é o nosso ancestral comum que está na linha da evolução da espécie humana, a antropologia cultural, a antropologia social, a antropologia económica, a antropologia política, a antropologia da religião, enfim, todas as gavetas que nós possamos imaginar, onde a antropologia mete a mão. E, portanto, também estes primeiros antropólogos, que foram para as paragens mais exóticas, porque iam na busca da informação sobre o processo evolutivo da humanidade, não iam para as selvas, não iam para as tribos mais arcaicas, mais antigas, instalavam-se em centros urbanos, tinham os intérpretes com quem falavam, quem faziam perguntas e depois iam indagar e faziam respostas, daí que a este primeiro momento da antropologia até se costuma chamar a antropologia de varanda. Porque ao contrário daquela que é uma das especificidades da antropologia dos nossos tempos, e que de resto constitui o maior fator distintivo entre a sociologia e a antropologia, é o facto de o antropólogo meter a mão na massa. Vai ver, vai vivenciar, vai tentar perceber as coisas da mesma forma como o povo espontaneamente as sentia. Vai tentar ver a realidade com os mesmos olhos. O pai do método etnográfico, que é um antropólogo polaco naturalizado britânico, Bronislaw Malinowski, fez um trabalho de campo entre 1914 e 1918 na Papua Nova Guiné. Ele era judeu, fugiu foi recomendado a fugir, a refugiar-se por causa da Primeira Guerra Mundial, e então foi para o seio de uma aldeia papua, e tudo para ele era diferente, era tudo novo, não tinha noção nenhuma. Ele estava lá dentro, enfim, até um pouco antipedagogicamente, instalou a sua tenda no centro da aldeia. Normalmente os centros das pequenas comunidades são públicos, têm uma utilização coletiva e comum da própria comunidade, mas o Malinowski não foi de modas e instalou a tenda dele no meio da aldeia para tentar ver tudo o que o rodeava. Mas ele, como se costuma dizer, quanto mais via, menos percebia. E havia muitos factos que ele não percebia e que as explicações que lhes eram dadas pelo intérprete não faziam sentido. E ele disse que
o antropólogo tem que estar o tempo suficiente para apreender a cultura da comunidade. Não é ir e regressar logo. Não, tem que ir, ficar, deve aprender a falar a língua nativa para depois poder ter a compreensão dos símbolos, dos rituais, tudo aquilo que de outra maneira não conseguia. E, portanto, o Malinowski dá-nos também essa noção do que é o fazer o trabalho etnográfico, a pesquisa de campo, a pesquisa de terreno, para nós olharmos as coisas pelo mesmo alento, pelos mesmos olhares das comunidades nativas. Ora, nestes nossos primeiros etnógrafos, e assim se pode dizer, tiveram a preocupação de recolher, publicar e divulgar, embora sem terem feito previamente o tal trabalho de pesquisa do terreno, que ao tempo não era uso, e não tenham feito também um trabalho crítico de comparação, que normalmente é feito pelos etnólogos e que não foi feito nesta primeira fase. Apesar de tudo, são contributos importantíssimos que nos são legados. Quem quiser fazer um estudo sério sobre determinadas regiões não pode dispensar a consulta destes autores, no caso em que a sua terra, a sua aldeia, a sua vila ali estejam também refletidas. E, por outro lado, temos de ter a noção de que estas figuras tutelares do regime, figuras de grande sociedade, figuras de intelectualidade máxima, tinham um olhar também preconceituoso sobre o povo. Contudo, numa primeira fase, tiveram uma abordagem quase de enamoramento. Tudo o que era povo era uma maravilha. É uma singeleza, uma harmonia, um bem-estar, um conforto, uma maravilha. Passaram alguns anos, alguns deles viraram completamente o bico ao prego e então já diabolizavam o povo porque não tomava banho, porque era mal educado, porque só dizia as neiras, porque não usava roupa limpa, por isso, por aquilo. Bom, só ver as duas fases destes primeiros etnógrafos dá para perceber quer a própria evolução da ciência etnográfica e folclórica, quer igualmente também a realidade da vivência das nossas comunidades. Eu tenho de falar da etnografia, mas embora que o tema seja folclore, mas a etnografia é também algo que está intimamente relacionado com o folclore. Inicialmente, a partir de 1975, quando se começaram a divulgar muitas obras, muitos estudos sobre as questões do folclore, o Inatel, através do professor Tomás Ribas, fez 2 cadernos do FAOS, um dedicado ao folclore e outro dedicado à etnografia. E a esse tempo, de uma maneira muito simplista, se dizia que folclore é a componente espiritual da cultura de um povo e a etnografia é a componente material. E nós vivemos muito tempo com estas duas dimensões, o espírito para o folclore, o material para a etnografia. Mas a etnografia é muito mais do que isso, porque a etnografia é a narrativa sobre a pesquisa que se faz, é a descrição e, portanto, temos de ter a noção também como estes próprios conceitos de etnografia e de folclore, de acordo com a utilização que lhes damos, podem ter sentidos nunca opostos, serão sempre complementares, mas apesar de tudo distintos. E então, em termos de etnografia, a primeira vez que se utilizou este termo, etnografia, foi o Adolfo Coelho. Apesar de se fazer aqui uma alusão também, que o termo etnografia, escrito ainda na versão clássica, teve uma primeira abordagem por José Leite de Vasconcelos. Uma citação interessante de Jorge Dias. O Jorge Dias é uma figura de quem eu falarei bastante durante este período, porque foi, por assim dizer, o primeiro antropólogo português académico. O Jorge Dias doutorou-se em antropologia numa universidade alemã, porque ao tempo não havia em Portugal licenciaturas sequer de antropologia. A antropologia é uma ciência muito nova, que está ainda em construção e academicamente no nosso país existe há pouco tempo, mas o Jorge Dias foi, de facto, um precursor em termos académicos da carreira antropológica e depois teve um papel relevante na antropologia a nível mundial,
nomeadamente na Alemanha e na América, mas foi dirigente, inclusivamente, de instituições de expressão mundial ao nível da antropologia e teve, na segunda fase do Estado Novo, teve uma ação preponderante, não conivente com a política do Estado Novo, mas, efetivamente, teve a oportunidade de prestar um grande serviço à salvaguarda e à divulgação da cultura tradicional portuguesa. Devemos esse contributo que deu. E então, Jorge Dias afirmava que a expressão folclore manteve-se para designar simplesmente um ramo da etnografia, que se dedica, em especial, às chamadas tradições orais e, por extensão, à música e à dança. Aqui, tradições orais, cabe quase tudo aquilo que nós não vemos em cima do palco. O cancioneiro, as adivinhas, as crenças, as crendices, as benzeduras, as lenga-lengas, os provérbios, adágios, ditados ou adestins. Portanto, tudo isto praticamente cabe na literatura oral. E literatura oral, contudo, até parece quase uma aberração, um paradoxo. Porque quando nos falam de literatura, lembramos de livros, lembramos de escrita. Então, mas livros de oralidade, sim. Porque como o povo não sabia ler nem escrever, a sua cultura era preservada pela oralidade. Daí que a transcrição ou o testemunho dessa oralidade se deve considerar literatura oral. E, portanto, de uma forma apropriada. Quase à última hora, eu sou um apreciador profundo do Alves Redol. Tenho andado a estudar muito, sobretudo na sua dimensão etnográfica, porque me parece que esta é uma dimensão da escrita do Alves Redol que injustamente passou muito despercebida. O Alves Redol, todos sabem, é o pioneiro do neorrealismo literário do nosso país. Considera-se que a obra precursora do neorrealismo literário português é o livro Gaibéus. Mas quer nos Gaibéus, quer na Fanga, quer nos Avieiros, quer em tantos dos outros seus livros, o Alves Redol fez aquilo que fez o Malinowski, ou que pelo menos recomendou, que foi meter a mão na massa, e as ficções que ele trata nos seus livros, todas foram antecedidas de um trabalho e de uma permanência prévia junto da comunidade. Desde o primeiro ensaio Glória, uma aldeia do Ribatejo, onde esteve algumas semanas, ao Cancioneiro do Ribatejo e estes romances que acabei por referir. E o Alves Redol, que certamente não terá tido a oportunidade de ler os Argonautas do Pacífico Ocidental do Malinowski, em cuja introdução vem então o ensaio do método etnográfico, certamente não o terá lido, porque nunca se lhe referiu, mas, apesar de tudo, praticou exatamente as mesmas regras, a mesma técnica que o Malinowski definia para o método etnográfico. E por isso é curiosa a definição que ele encontra para o termo de folclore. Este texto é de 1938. Não estamos a fazer um século. E vejam o vanguardismo que ainda hoje ele contempla. Ora, o Alves Redol definiu, entre comas, assim folclore: ciência das tradições populares. Entenderam muitos que a expressão significava só atento carinho pelo muito antigo, quando folclore é vigilante e desapaixonada retenção de tudo o que o povo conserva do passado e cria no presente, dando o presente, as tradições de amanhã, no encadeamento que afirmará a presença constante da inventiva popular na cultura das nações. Ora, veja-se, como eu começava por dizer no início desta conversa, que tendemos muitas vezes a considerar o folclore um signo do passado. E como em 1938 o Alves Redol já nos dizia que é aquilo que o povo conserva do passado, que cria no presente, e ao cabo e ao resto, dando as tradições do amanhã.
Portanto, aquela tradição, aquele movimento evolutivo que não cristaliza, mas que se revive, que se renova e que se transmite à geração seguinte. É quase como uma corrida de estafeta em atletismo. Cada geração transporta o testemunho que depois entrega à geração seguinte, que por sua vez lhe fará uso durante a sua geração e a transmitirá à geração seguinte. Portanto, toda esta cultura popular, toda esta envolvência com as tradições constituem, de facto, esse movimento dinâmico da nossa vida em comunidade. É, portanto, uma noção de folclore muito vanguardista e eu oxalá que possa inspirar muitos daqueles que pensam que o folclore ainda é apenas o retrato a preto e branco, quando nós já vivemos e apreciamos tanto este mundo colorido como é o nosso. Em 2002, porque de facto não se tinha refletido muito sobre o que era folclore, não havia a noção exata do que é isso do folclore, uns diziam uma coisa, outros diziam outra, uns diziam que o rancho folclórico, ou diziam, ou se não diziam, pelo menos mostravam, que o rancho folclórico era uma espécie de marcha de carnaval, em que não havia respeito por aquela conhecida prática social da geração que querem representar, mas era o tipo farda do Estado Novo, em que as pessoas saltavam, pulavam, dançavam. Isto é folclore. Isso deu noção e deu oportunidade a que muitos olhassem tal qual o Van Gennep para estas coisas disparatadas. Essas eram, efetivamente, disparatadas. Não as coisas que é a representação correta do povo, da sua vivência, mas essas eram disparatadas e fizeram muito mal ao folclore. Não temos a oportunidade de ver porquê, mas ainda hoje estamos a pagar a fatura do folclore desse tempo. Apesar de, convenhamos, nem tudo ter sido mau. É preciso, numa coisa má, nós conseguimos separar alguma coisa que é boa ou que pelo menos não é tão má. E não metemos tudo no mesmo saco e deitarmos o bebê com a água do banho. Temos que ter, efetivamente, a lucidez, a consciência de separar aquilo que nos interessa, mesmo onde parece que há coisas que não têm interesse nenhum. Terão certamente. Ora, como isto andava uma grande anarquia, apareceram muitos grupos folclóricos a seguir ao 25 de Abril. Aldeias libertijanas que tinham um rancho folclórico deram origem a 2, a 3, a 4. Porque se entendia que o diretor, ou o ensaiador, não havia tanta figura do diretor, o ensaiador do rancho era uma pessoa que estava comprometido com o regime de antes do 25 de Abril. Porquê? Porque o rancho ia dançar às festas da Junta de Freguesia, às festas da Câmara, ia dançar à feira onde apareciam os políticos, então está tudo conotado com o regime fascista. E como o 25 de Abril criou novas sensibilidades políticas, em Portugal, não é que elas não houvessem já, mas em Portugal não eram muito praticadas, havia meia dúzia de pessoas que eram da linha comunista, faltava estar aqui no rancho comunista, fascista, nem pensar. E então envolviam-lhe meia dúzia de pessoas, faziam o rancho. Havia outros que eram socialistas, isso é que era bom, eu estar aqui com os comunistas, nem pensar nisso. Outros socialistas. Depois, quando apareceu o PSD, ou o PPD na altura, a mesma coisa. E então, quase cada partido tinha o rancho folclórico. É claro, cada um que apareceu era pior do que o anterior. Porque se o anterior já tinha fragilidades, os novos ainda pior. Porque se deturparam coisas para não dizer que eram cópias. Ora, bem sabemos como nenhuma cópia, por melhor que seja, é melhor que o original. E, portanto, este processo decantou sempre grupos piores uns que os outros. E então o nosso país atravessava uma situação completamente disparatada, aqui sim, a esse nível. E quando surgiu a Federação de Folclore Português, em maio de 1977, pretendeu-se disciplinar o movimento, pôr um bocadinho a ordem na casa. Não se conseguiu completamente, ainda hoje não se conseguiu completamente, basta ver que a Federação tem cerca de 600 membros, nem todos, enfim, no mesmo nível de representatividade etnográfica e folclórica. E no nosso país, antes da pandemia, havia cerca de 1.800, portanto, a maioria ainda não alcançou, ou ainda não reconheceu mérito
a este trabalho de tentar dar representatividade aos seus grupos. E, portanto, isto levou a que, no ano 2002, um pouco por iniciativa do Manuel João Barbosa, do jornal Folklore, se convidasse uma série de pessoas de todo o país, de diferentes áreas culturais, uns antropólogos, outros sociólogos, outros historiadores, outros geógrafos, outros de literatura e tudo isso, e passou-se um dia a partir pedra, a expressão é essa, sobre que definição ou conceito encontrar para o folclore no nosso país. É claro, esta, que vou dizer, é uma solução de compromisso. Não é a última palavra. Não é absoluta, não é definitiva, porque em ciências sociais nada é absoluto nem definitivo. Tudo é transitório, tudo é precário. Vale enquanto valer, até termos novas informações que nos permitam ou que nos obriguem a alterar o posicionamento que tínhamos anterior. Mas, apesar de tudo, foi entendido, nesta altura, que este conceito era aquele que tinha uma funcionalidade prática que poderia ajudar os diretores e os diretores técnicos de grupos de folclore a fazer um bom trabalho. E então chegou-se a esta expressão. Folclore é os comportamentos, os usos, as vivências, os valores que qualquer grupo social relevante culturalmente utilizou durante o tempo suficiente para impor a marca local, independentemente da sua origem e natureza. Vamos lá desconstruir esta definição para ver se conseguimos perceber isso. Portanto, o folclore não é a tal ciência que estuda o povo. O folclore é um património. Um património que inclui os comportamentos. Vejamos os comportamentos dos nossos dias com os comportamentos da nossa juventude. Como as pessoas se relacionam umas com as outras, as noções que evoluem, nem sempre positivamente, de respeito, de honra, de palavra, as atitudes que temos face à vida uns dos outros, os usos, as vivências. Nada é hoje como era há 100 anos atrás. E nada será daqui a 100 anos como é agora. Portanto, importa ter esta noção expressa dos usos e das vivências de uma comunidade. E os valores. As tais questões da honra, o respeito. Quando o velho falava, toda a gente fechava o bico. Aquilo que o velho dizia era uma sentença. E hoje o velho é o pote. Não sabe, ele já está com Alzheimer, não sabe o que é que está a dizer. Não respeitamos a sabedoria dos mais velhos. Que qualquer grupo social relevante culturalmente. Ora, se for o hábito de uma família, só de uma família, é uma ilha dentro da própria comunidade. E, portanto, é um grupo social, sim, é a célula da sociedade, a família, mas, apesar de tudo, não é relevante, porque é apenas uma entre muitas famílias. E aquilo que nos interessa é o grupo social relevante culturalmente. É o conjunto das famílias no seio de uma comunidade, uma aldeia, uma vila, uma cidade, onde quer que seja. Utilizou, porque de facto há muitas coisas que nós conhecemos, que nos são transmitidas e que nós rejeitamos. Ora, se nós as rejeitamos liminarmente, não as transmitimos à geração seguinte. Portanto, o princípio é a utilização. Porque pela utilização nós podemos impor a marca local, a nossa sensibilidade, o nosso caráter, a nossa compreensão sobre as coisas, a psicologia social da própria aldeia, da própria população, é também importante. Porque se nós olharmos para o nosso país, de norte a sul, nem é necessário ir às ilhas, percebemos como nas diferentes regiões há pequenas nuances ao nível destas situações. Nem todos vemos o mundo da mesma maneira, nem todos temos os mesmos objetivos, nem todos valorizamos as mesmas coisas da mesma maneira. Há coisas que são mais importantes de um lado e não são tão importantes no outro. Esta especificidade tem que ser respeitada.
e tem que ser conhecida. Agora, este impor a marca local significa que nós recebemos dos nossos pais e dos nossos avós, adaptamos à nossa realidade social e transmitimos tal qual a vivenciamos. Sendo que a geração seguinte fará o mesmo trajeto, abordará a questão da mesma maneira, independentemente da sua origem e natureza. Ora, nós muitas vezes temos a tendência para dizer: ah não, isto era da elite, isto era das famílias ricas, das famílias abastadas. Mas o original não é folclore, o original é cultura. É um documento que existe. Se formos a ver, a maior parte das nossas danças populares folclóricas vêm de danças palacianas, vêm de danças da elite. E, portanto, quando elas chegaram ao povo, nós fizemos o que diz o seguinte, o anterior: acolhemos-las, usámos-las e transmitimos-las. Portanto, as modas a dois passos, ou valsas a dois passos, como se costuma dizer, são sucedâneas das mazurcas. Os verdegaios, os corridinhos, são sucedâneos das polcas. E nem sequer o fandango é português de origem, e muito menos ribatejano. É galego, na origem. Mas nas diferentes regiões onde foi vivenciado, o povo impregnou-o com o seu caráter. Por isso temos variantes de fandangos diferentes do norte a sul do país, desde o Minho até ao Alto Alentejo. E é isto que é importante reter, que, independentemente da origem, de onde vêm as coisas, o importante é a permanência no seio da comunidade para lhe dar a expressão do seu sentimento, a tornar sua, e a partir daí é tão natural como qualquer outra coisa simples que o povo tenha criado no espírito da sua inventiva. Portanto, é isto que nós temos que ter noção, e esta solução encontrada, como disse, não é o supra-sumo, não está esgotada, não está acabada, mas é uma espécie de definição de compromisso que quem respeitar esta definição consegue tratar bem o folclore, consegue fazer um bom trabalho, que ao cabo e ao resto é aquilo que nos interessa. No entanto, a Unesco, e todos nós agora somos sensíveis às questões da Unesco, muito por força de uma coisa que está na moda, que é a patrimonialização. E, portanto, todos nós vamos atrás de uma classificação em PCI, vamos propor a candidatura das cantigas ao desafio Património Cultural e Material, tal como foi o canto alentejano, tal como são outras expressões materiais ou imateriais, mas todas elas entendidas na questão da inventiva, da criação, do saber fazer e, portanto, nesta perspectiva, no intangível. Mas a Unesco debateu-se com uma complexidade tão grande de conceitos de folclore que não era possível encaixar todos, nem entender todos. Porque se nós passarmos a fronteira ali para o lado de Espanha, já vemos como o conceito de folclore dos espanhóis é diferente do nosso. Até vemos as senhoras dos grupos espanhóis, todas maquilhadas e com unhas pintadas de verniz e tudo, e não fizeram quantos. Até vemos a forma como os grupos israelitas, por exemplo, aparecem com roupas tipo dança de salão, muito fininhas, transparentes, curtas, tudo. Então, mas isto é folclore. Será folclore no conceito deles. O próprio povo de Israel, como andou na diáspora por todo o mundo, não tem, por assim dizer, um padrão cultural único. Porque as comunidades dos países em que viviam tinham o seu sentimento, tinham os seus rituais, mas de alguma forma próximos daqueles dos países onde viviam. E, portanto, hoje é impossível chegar a Israel e dizer a representação folclórica israelita é esta. Não, eles criaram uma indumentária que de alguma forma simboliza aquela que todo mundo conhece de Israel. Apesar do povo de Israel nunca ter certamente vivido com aquela indumentária, mas chegaram lá. E, portanto, a Unesco debateu-se com esta complexidade de conceitos
que ela própria criou um conceito. E isto tem dado muita polémica, muita controvérsia. Porque se entende que folclore é uma coisa, PCI é outra, Património Cultural e Imaterial, e em alguma justa medida poderá ser, mas se desconstruirmos também o conceito de folclore da Unesco, vamos poder perceber como praticamente cabe quase tudo o que é o nosso conceito de folclore. Há uma ou duas nuances que não cabem, mas que nós, se olharmos bem, às vezes, até de uma certa maneira ambígua, as metemos cá no nosso conceito, mas já lá chegaremos. Portanto, para a Unesco, folclore é sinónimo de cultura popular e representa a identidade social de uma comunidade através das suas criações culturais, coletivas ou individuais. Aqui já é uma expressão que colide um bocadinho com o nosso conceito, porque nós veremos a seguir sobre a tentativa de perceber o que é o facto folclórico, como aquilo que nós privilegiamos ao nosso conceito é a criação coletiva. Não é uma pessoa, mas é uma comunidade. No entanto, nós metemos no barco do folclore o artesanato. E o artesanato não é uma criação individual. O artesão, quando está a trabalhar, está a fazer a peça de acordo com a sua cultura, a sua maneira de ver as coisas, a sua sensibilidade. E é artesanato. E nós dizemos que o artesanato também cabe na cultura popular e no folclore. Portanto, há aqui uma certa ambiguidade que nós às vezes temos que ultrapassar. E há outra coisa também que veremos adiante, que tem que ver exatamente com esta questão da autoria. Se a autoria pode ser individual ou se tem que ser coletiva. Porque, para nós, aquilo que nós privilegiamos no nosso conceito de folclore é a autoria coletiva. Que é igual a dizer que não há autor. Porque é uma comunidade. Ninguém sabe, no seio daquela comunidade, quem é que criou uma volta para um lado ou uma volta para o outro. Quem é que fez o verso assim ou fez o verso assado. E, portanto, para nós, a autoria coletiva é sinónimo de ausência de autor conhecido, de autor expresso. A Unesco diz então que a cultura tradicional e popular é o conjunto de criações que emanam de uma comunidade cultural fundadas na tradição, a tal noção evolutiva da tradição, expressas por um grupo ou por indivíduos e que reconhecidamente respondem às expectativas da comunidade enquanto expressão da sua identidade cultural e social. Isto que a Unesco consagra, dito de outra forma, é igual ao sentimento que temos de folclore. Só que aqui a Unesco põe a questão da cultura popular como a própria comunidade a rever-se naquilo que criou, naquilo que pratica, naquilo que usa. E nós pomos ao contrário, primeiro usa, primeiro cria, depois pratica e usa e depois assume-se como representado por aquela expressão. É como dizia o outro, ou dar na cabeça ou na cabeça lhe dar, a coisa vai dar ao mesmo resultado. Não é por aqui. As normas e os valores são transmitidos oralmente, por imitação ou de outras maneiras. Oralmente e por imitação, bate certo com aquilo que é o nosso entendimento, o nosso conceito. Ou de outras maneiras, é uma coisa tão vasta que cabe tudo, até a escrita, que parece ser a subversão da oralidade. Não obstante, a literatura oral, como já falámos. Mas o mundo avança. Infelizmente, o tempo que nós representamos era muito marcado por um elevado índice